Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Cá estamos mais uma vez com os nossos professores da Faculdade Trilógica e com o fundador da nossa escola de pensamento chamada Trilogia Analítica. Por que Trilogia Analítica? Porque é a unificação da teologia, da filosofia e da ciência, dando um terceiro elemento completo, unificado, um conhecimento unificado de todas as áreas do saber humano. Essa é a nossa ciência. Dr. Norberto Kepp, ele que desenvolveu toda essa escola de pensamento, né? Começou no campo da psicanálise e foi desenvolvendo e expandindo para a sociedade, para a espiritualidade e mais recentemente, para o campo da física, que ele nomeou de ciência da energética, porque estudar as energias, falando que é campo da física da matéria, é uma incongruência. O estudo da energia tem que ser a ciência energética. Então, estamos aqui com o Dr. Kepp mais uma vez. O trabalho trilógico é feito da seguinte maneira: é uma união da ciência com a teologia e a filosofia, porque em todos os campos, se as pessoas que estudam nesses setores sabem, em todos os campos, as leis, a orientação é a mesma. Então, se há um problema na filosofia, há um problema também na teologia e em todos os setores do estudo. Então, eu fiz um trabalho para mostrar que as leis que regem a filosofia regem também vamos dizer, a teologia, a própria teologia. Então, vamos dizer ainda, e a própria, vamos dizer assim, a parte da beleza, né? A parte, esse terceiro elemento que trata de questões éticas e estéticas, né? Porque a ética é muito ligada à estética. Então, a estética segue para e passo a questão da ética também. Então, são setores coadjuvantes que na Idade Moderna, século XVII, XVIII, eles tentaram tirar a teologia da ciência. Então, fizeram uma ciência praticamente sem Deus, né? Que é um tipo de absurdo. Então, eu trouxe aqui um grupo de pessoas que já estudam esse assunto há um bom tempo e cada um vai falar assim o que acha, né? Como entende a trilogia, como vê e os aspectos. Então, a gente pode começar, talvez, com César, né, César? Eu conheço a trilogia analítica, essa ciência incrível, já há uns 40 anos.
E eu sou engenheiro de formação e desde criança sempre tive muito, mas muito interesse por duas coisas: o setor da física e o setor da transcendentalidade, da espiritualidade. E até conhecer o trabalho do senhor, Dr. Kepp, eu não conseguia ver um ponto de ligação entre a física e a espiritualidade. Foi justamente com a trilogia analítica que o senhor conseguiu mostrar que esses dois campos têm uma causa comum. Ou seja, tudo é unificado pela trilogia analítica na questão da energia. Então Deus, por exemplo, ele fez toda a criação com energia. E a energia fez a matéria, fez o mundo físico. Então eu acho que a nossa física, que é chamada de rainha das ciências, essa física que a gente estuda na faculdade, ela é uma física que desvia o ser humano de Deus, da espiritualidade. E quando a gente desinverte a física e usa a ciência da energética que o senhor criou, que é a física desinvertida, a gente automaticamente, todo estudo que a gente faz parte sempre da questão divina. Então Deus, na ciência da trilogia analítica, ele está presente em todas as áreas do conhecimento. Tudo parte da criação divina. Isso é o que eu acho mais maravilhoso no trabalho do senhor. Sabe, o que foi mais assim negativo foi deixar o conhecimento de Deus de lado, né? Então, atualmente, a teologia só é ensinada assim em seminários, em igrejas. A teologia é como se fosse uma matéria à parte da realidade. Então, nós mostramos que sem teologia é impossível conhecer a filosofia, assim como é impossível fazer ciência. De maneira que o grande erro que a sociedade atual tem é querer ensinar uma matéria, por exemplo, a questão até do direito, eliminando essa parte teológica, a parte, vamos dizer, mais importante, que são as leis. Então, seria bom o doutor falar sobre isso, advogado. Gostaria de comentar, primeiro de tudo, que este trabalho da trilogia é uma ciência. E essa importância dentro do contexto das leis e o contexto da justiça é que, através deste trabalho, foi possível, novamente, restaurar os três campos do saber, da teologia, da filosofia e da ciência. E conseguimos também, por intermédio desta ferramenta da ciência, da trilogia analítica e a aplicação de suas descobertas, como o da psicossociopatologia, aplicar este conhecimento como as causas dos conflitos, as causas dos problemas que são inerentes ao problema da justiça e do problema da questão do jurídico. Então, nós podemos observar que nós conseguimos colocar novamente o estudo de Deus, da teologia, de uma forma científica, dentro do corpo, dentro da estrutura própria jurídica legal. E isso é incrível, porque mais uma vez nós conseguimos voltar ao aspecto do autossentimento, das causas, das intenções do ser humano, quando ele comete uma infração, ou quando ele comete um crime. Nós hoje conseguimos analisar isso tudo de uma forma integral. Então hoje nós podemos dizer que sim, este trabalho conseguiu restaurar a missão da justiça. Quando se fala na vida psíquica,
Quando se fala em alma, por exemplo, está se falando na questão espiritual. A questão espiritual é a predominante, né? No estudo e na vida, seja do religiosos, seja dos cientistas, seja dos até artistas. Se não houver essa parte espiritual, então não há nenhuma dessas artes e ciências, não há nenhuma certa. O que há, nesse caso, o que a Selma acha? Dr. Kepp, eu estava aqui pensando que a sua ciência é um verdadeiro religare, né? Faz realmente a religação do ser humano com seu Criador. Eu acho que através desse estudo que o senhor desenvolveu, da psico-sócio-espírito-patologia, que é toda a patologia que existe e que nos afasta da essência original, genuína, feita à imagem e semelhança do Criador. Então eu vejo uma ciência de muita clareza na visão. O que é divino, o que é de Deus é bom, belo, verdadeiro. E nós temos uma vida, uma civilização, uma existência, e a ciência entra nessa como um todo, decaída, que mistura o certo, o errado, o bem, o mal, a relativiza. E isso fez uma grande confusão na nossa civilização. Eu conheci a sua ciência através do meu colega César Sós, estudávamos engenharia juntos na época, e eu vi o desenvolvimento que ele teve ao conhecer a sua ciência. Então, eu tive muito interesse em conhecer também, porque eu tinha um anseio que eu nem sabia do que era. E vim a entender, depois de fazer o meu processo terapêutico, esse autoconhecimento, que é uma conexão com Deus, da qual a gente nunca pode se afastar. Ele é tudo, né? E nesse planeta nós estamos muito afastados disso. Então, assim que eu vejo, é um verdadeiro religare do ser humano ao seu Criador. Essa questão, né, que a Selma falou, religar com Deus. Bom, Deus nunca esteve desligado de nós. Foi a ciência moderna que tentou vamos dizer, se desligar dele e ficar no lugar de Deus. De maneira que o que nós estamos fazendo é mostrar que sem, vamos dizer, a teologia, sem a espiritualidade, não se pode fazer nada. Aliás, quando se fala em psique em grego quer dizer espírito. Quando se fala em alma, quer dizer também espírito. Então a gente tem que dizer que o ser humano é muito mais espírito do que matéria. Então é por isso que às vezes perece e continua a alma, continua o espírito. Que o espírito jamais morre. O espírito que nós temos é eterno. Mesmo que haja o perecimento temporário do corpo, é claro, né? Um dia vai haver a nossa ressurreição também. Então, mesmo que haja um desligamento agora, foi algo forçado. E, como a Selma falou, algo errado. Então, eu gostaria agora de falar com o Sidney, que fez filosofia e teologia. Como é que o Sidney vê essa questão? O ser humano, ele é naturalmente espiritual, de per si. Requer, precisa, necessita da espiritualidade para poder viver bem. E nesse mundo que está aí, notamos que a questão da espiritualidade foi muito esquecida. Foi relegada para um segundo, terceiro plano, talvez.
Então, a trilogia analítica, ela faz essa restauração, este tratamento. Ela mostra para a pessoa que ela poderá viver melhor, que ela terá mais saúde, mais qualidade de vida, aceitando a espiritualidade que naturalmente possui, vivendo essa espiritualidade. Então, eu noto que a trilogia analítica tem algo muito especial. Ela toda é especial, mas esse detalhe de levar a teologia de novo para a sociedade. O ser humano ele é teológico. Então, a sociedade há de ser teológica para que tenhamos, então, melhores condições de vida, uma vida melhor, mais paz e felicidade aqui na Terra, para que tenhamos, inclusive, o reino de Deus aqui agora. O Sidney nota que, por exemplo, a parte espiritual é muito mais importante do que a parte material, porque a parte eterna no ser humano. O ser humano agora é eterno daqui para frente, como Deus é eterno. Então nós começamos a existir um dia e nunca mais, vamos dizer, morreremos assim espiritualmente. Então o ser humano é totalmente assim, vamos dizer, quase totalmente espírito, né? Então é o espírito que determina a existência do próprio organismo, de maneira que sem a vida espiritual, sem esse contato com a espiritualidade, é impossível ter uma vivência normal. Quem mais quer falar agora? Doutora Julieta, Maio Julieta. Doutora, né? Sim. Médica, sim. Eu entendo a trilogia, essa unificação, como a forma correta para nós percebermos a realidade. Na minha área, medicina, nós vemos muitas coisas invertidas. E tendo a teologia, a filosofia e a ciência trabalhando em ressonância, aí nós conseguimos sim ajudar os seres humanos. Nós conseguimos trazendo Deus, porque Ele sempre está, como o senhor falou, para o tratamento, a pessoa, então, ela tem condições reais de restaurar a saúde dela. Isso é muito necessário e faz muita falta nos hospitais, nos consultórios, porque fica muito restrito a questão de exames, de medicamentos, de cirurgias, e não trata o ser humano como ele é realmente. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, que eu trabalhei 33 anos, havia um pastor e um padre, mas eram assim totalmente ao lado, desligados da parte medicinal. Então, o que nós estamos tentando fazer é mostrar que, antes de mais nada, é a alma que fica doente. Então, toda e qualquer doença vem da alma. Não digo assim, desastre, né? Avião cai, um carro bate, então machuca a pessoa. Mas, em geral, o que está são e o que está doente é a alma do ser humano. A alma, que é o espírito, pode ficar doente se não seguir a espiritualidade como é realmente. Nós temos aqui a doutora Gabriela Levinsky, que é a nossa professora da faculdade. Ela é doutora em biologia. E eu queria contar um detalhe aqui.
Gabriela já tinha desistido da profissão de bióloga, porque sem essa visão, né, da espiritualidade, esse tema ficou muito desinteressante para a vida dela, e ela foi para o campo da gastronomia trabalhar com lanches, etc., lá na cidade dela, em Curitiba. Mas quando ela conheceu a trilogia analítica, ela reviveu. O interesse dela no doutorado de biologia renasceu, só que agora ela está encarando isso de uma forma bastante diferente. A Gabriela gostaria de falar alguma coisa, Gabriela? Como a doutora Cláudia falou, eu sou doutora em biologia. Então, na minha formação como bióloga, o que a gente aprende? Que a biologia é o estudo da vida. Mas, durante toda a formação da biologia, a gente não trata em nenhum momento a questão espiritual ou divina da criação. Então, como que uma ciência que se propõe a estudar a vida, ela vai atingir a verdade se não traz justamente a base da verdade, que é essa revelação de Deus na existência? Então, hoje, o que eu percebo, né, e o que eu tenho estudado e interiorizado, de que a gente só pode entender esses processos todos que a ciência nos mostra, desde os processos dentro das nossas células, até mesmo os processos nos ecossistemas, nós só entendemos eles por completo quando trazemos a questão energética e espiritual, divina, para esse entendimento. Sem isso, a ciência da biologia não nos dá as respostas, desde a origem da vida até a manutenção dela, que é o que essa ciência se propõe. Mas a trilogia analítica traz justamente essa revelação da verdade, nos trazendo as verdadeiras respostas. Então, veja, né, essa questão que esse campo da ciência, esse campo, vamos dizer, material orgânico, acha que tudo veio daí. Então, um grande absurdo que eu acho é a ideia de que do nada veio o ser humano, que o ser humano apareceu do nada. Do nada não vem nada. Então, se não puser a questão de Deus, por exemplo, a teologia, né, criando inclusive a matéria, criando não só o ser humano, mas criando os animais, criando os vegetais, criando qualquer coisa que seja, se não puser, praticamente não há explicação coerente sobre o que existe, né? O que existe sem Deus não existe. Então, a própria tempo e espaço, o tempo é criado por Ele para colocar a gente. E também o que foi criado. Então, se não houvesse a criação desse, vamos dizer, vegetais, de planetas, se não houvesse essa criação divina, então não poderia haver também ser humano e não poderia haver nada. Então, o que não tem Deus não existe. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta.
Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Aqui nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.